Glórias a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz esteja conosco. Como foi tua semana? Foi boa? Foi difícil? Muitos ataques, muitos conflitos? Tudo isso faz parte. Dizer que a semana foi boa, é boa porque nós temos Deus, temos o Espírito Santo. Por isso que é boa. Por isso que a gente vence. Mas a vida é um desafio diário. Todo dia a gente tem desafios e grandes. Agora há pouco eu e o Felipe estavam conversando ali, a gente não tem nada antes de ir ao médico. Quando você vai ao médico, você não tinha nada, agora você tem tudo, né? Você volta de lá com a ficha enorme, que está com isso, está com aquilo, aquele outro. E a gente não sabe se é bom ir no médico ou não ir, mas se não for é pior, e se for fica sabendo de coisas que você nem imaginava. Mas é assim a vida. A vida é desse jeito. Eu quero falar um pouquinho lá em Mateus, Evangelho de Mateus. Isso, obrigado. 11. E Mateus 11, abra lá. Mateus 10, Jesus começa a dar instruções a seus discípulos. Instruções sobre a vida, instruções sobre quem ia acreditar, quem não ia acreditar. Instruções como: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer guerra. Jesus é paz, mas ele disse: eu não vim à terra para trazer paz. Ele disse: eu vim trazer problema. Ele diz: é pai contra filho, é filha contra mãe, é nora contra sogra. E é um monte de problemas. Mas por que ele disse que não veio trazer paz? Porque quando a gente está na paz de Cristo, a gente é criadores de problema. Aonde a gente vai, sempre vai ter problema. Porque a paz, o Espírito Santo reflete. E isso incomoda quem não o tem. E geralmente é dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Então ele vem e começa a instruir para a gente tomar cuidado. E a gente saber que essas coisas, nós já fomos alertados que iria acontecer. Então, que a gente fique feliz por a gente chegar nos lugares e muitas vezes a gente criar problema nesse sentido. A gente não é criadores de problema, mas a nossa presença muitas vezes cria problema. Porque nós levamos a paz de Cristo. E o próprio Cristo diz, se você verificar lá em Mateus 10, 34, ele diz: não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. E espada é uma coisa interessante. Quem conhece espada sabe que ela é de aço e ela tem fio dos dois lados. Então ele veio para dividir mesmo. Ele não tem isso. A espada divide. A espada ela é uma arma perigosa e poucos sabem usar a espada. E o Senhor ele começa a instruir todos ali e dizer: olha, quem ama mais seu pai, sua mãe, seu filho, seu esposo, sua esposa, não é digno de mim. E muitas vezes a gente coloca pessoas no lugar de Jesus. A gente coloca um filho, a gente coloca a esposa, coloca o esposo, coloca a família no lugar de Jesus. E o lugar dele tem que ser sempre o primeiro. Não tem outro lugar. É Ele que veio para nos salvar, é Ele que nos salva, e é Ele que deu a vida por nós. Então é Ele que nós temos que colocar, não em primeiro plano, mas na nossa vida, tem que ser Ele. E é Ele nada mais. Não ame nada além de Jesus. Nada. Ame Jesus de toda forma, de todo o teu ser, de todo o teu coração. E as demais coisas Ele mesmo vai equilibrando, Ele vai consertando. É a palavra dEle que vem e vai ajeitando a nossa vida. E nós vamos viver em paz. Mas nós não vamos ter paz em um mundo deste
se não tivermos verdadeiramente Ele, Jesus, que é a paz. Mas quando ele diz que não veio trazer paz, nós temos que entender. Porque quando a gente toma uma decisão de seguir a Cristo, uma multidão se levanta contra a gente. Primeira coisa, se você não era cristão, não era protestante, não era evangélico, as pessoas vão dizer: você abandonou a tua fé, você abandonou a tua igreja. Primeira coisa que vai se levantar é isso. Mas, na verdade, nós não abandonamos nada, nós estamos voltando para Cristo. E no capítulo 11, ele vai falar a respeito dele e de João Batista. Os dois, um que veio para preparar terreno e o outro que veio para ser o Salvador. E ele começa então dizendo, no capítulo 11, versículo 1, quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Depois de instruir os discípulos, então ele sai agora e ele vai instruir, vai dizer para as pregações. E de João, ao ouvir na prisão, olha onde estava João, por pregar a palavra. Por pregar a palavra, olha onde que João estava, na prisão. Então, muitas vezes nós queremos pregar o evangelho sem perseguição, um evangelho sem levantes. A gente quer o evangelho que nos prospere, que nos abençoe, que não tenhamos problema nenhum. E o evangelho por si próprio já nos coloca em situações difíceis, porque é a gente querer seguir o mundo na contramão. O mundo vem e nós vamos, então já é a contramão. E aí ele vai dizer, na prisão, o que Cristo estava fazendo. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, ele já estava ouvindo os milagres, as coisas que Cristo estava fazendo. Mas ele sabia que ia vir Jesus e ele precisa ter uma certeza. Então, nós precisamos ter uma certeza quem é esse Jesus que nós servimos. Nós não podemos ter dúvida, nós não podemos ter insegurança, nós não podemos achar que a nossa vida não está bem porque estamos servindo a Cristo. Que muita gente coloca, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou no ministério, eu ajudo na obra, eu trabalho na obra, e por que eu estou passando isso? É porque você está envolvido, é porque você está seguindo a palavra de Deus. E aí vem todas essas situações, mas o Senhor deixa uma coisa certa para nós, e diz que nós somos mais que vencedores. E ninguém vai ter grandes problemas se a tua vida é pequena. Nós vamos ter grandes problemas quando tem grandes promessas. Então, quando tem grandes problemas, se alegre, porque Deus também tem coisas grandes preparadas para a nossa vida. A gente tem que começar a entender que ninguém vai ter problema pequeno ou grande sendo problemas grandes sendo pequeno. Não vai. Nenhuma criança tem um problema de adulto, não adianta. Ele tem problema de criança. Tem problema disso. Mas não tem problema de adulto. E o adulto não vai ter problema de criança. Então nós temos que entender, de acordo com a gente vai evoluindo, de acordo com a gente vai crescendo, os problemas também vão multiplicando e vão ficando mais difíceis. Estamos juntos ainda? Enviou seu discípulo, então, para perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? João manda os discípulos lá, diz, vão lá e pergunte para ele mesmo, falem com ele, és tu o prometido, aquele que ia vir, ou devemos esperar outro? E Jesus, ele dá uma resposta tremenda. Ele não diz que é ele e não diz que não é. E nós não precisamos dizer que a gente é ou não é. O que tem que dizer o que a gente é a nossa vida, é o nosso ser, é a nossa maneira de ser. Vai dizer se nós somos ou não somos cristãos. Essa coisa de ter que dizer que é crente, que é cristão, que é pastor, que é não sei o quê, é porque não tem segurança do que é. Então nós não temos que ficar falando isso, aquilo outro. A nossa personalidade, a nossa vida tem que falar. O nosso testemunho tem que falar. E olha o que Jesus respondeu. Voltem e anuncie a João o que vocês estão ouvindo e vendo.
Ele diz, volte lá e diga para João na prisão o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Não cheguem lá e digam que sou eu. Ele está dizendo, olha, não precisa dizer que eu sou Jesus, que eu sou o que vocês estão esperando. Chegue lá e conte para João o que vocês estão escutando e o que vocês estão vendo. Então não precisa muitas vezes a gente querer se apresentar e dizer eu sou isso, sou aquilo outro, que muitas vezes a gente ouve tudo isso. Eu vi esses dias alguém apresentando um pastor. Depois de apresentar tudo, eu falei, olha, ficou um título bem maior do que Jesus. Foi colocando todas as faculdades que ele tinha, tudo que ele tinha, tal, para depois falar que era pastor. Eu, numa igreja dessa, eu não sei não, se eu não levantava e ia embora nessa hora. Que aqui tem que subir servo. E tem que descer servo. Aqui não tem título. Aqui não tem poder. Que não adianta você ser milionário, você ser formado ou não ser formado. Aqui você tem que ser servo. Se forme, estude, cresça. Isso é importante, mas para Cristo seja sempre servo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então ele diz, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Ele diz, vão lá e anunciem isso. Vão lá e digam tudo isso, o que está acontecendo. A igreja é isso, irmãos. A igreja você entra, você pode entrar todo acabado, todo doente, todo perebento, todo cheio de lepra, mas você tem que ser purificado, você tem que ser transformado, tem que ressuscitar em você o primeiro amor. Nós temos que entender que a igreja de Cristo é a palavra dele, é as nossas vidas, e a nossa vida, esses dois últimos louvores falou muito, e nós precisamos ser renovados e permitir que o Senhor faça o que está nesse versículo 5. Muitos de nós estamos cegos, muitos de nós não estamos conseguindo ver Jesus, muitos de nós não estamos conhecendo os sinais, e o Senhor está dizendo que Ele vê os cegos, veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, mas nós precisamos começar a ouvir a palavra de Deus e deixar a nossa vida ser transformada. Deixa o Espírito Santo entrar, seja um pouco mais humilde, seja um pouco mais sensível, não entregue as coisas ao mundo de mão beijada. Não entregue tua vida, não entregue tua casa, não entregue tua família, não entregue teu casamento por causa de problemas. Resista. Saiba que Jesus pagou um alto preço para nós levar a vida aqui em paz. Então tenha paz em meio às tribulações, em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Dobre teus joelhos, se humilhe novamente, se arrependa novamente. Lá na frente, no capítulo 12, o Senhor vai falar que para quem já viu os acontecimentos, para quem já teve milagres na sua vida, o rigor por não se converter, por não se arrepender, é maior do que para aqueles. Ele até compara como Sodoma e Gomorra. Ele diz, vai ser menos o terror, menos a cobrança de Sodoma e Gomorra, do que para aqueles que viu os milagres de Jesus e se afastou. Nós somos um povo que a gente vê o milagre de Deus todo dia, toda hora. Esses dias nós estávamos conversando ali, dizendo, milagre é a pessoa, seja ela cristã, seja crente, seja o que for, viver com salário mínimo. Aí a pessoa que ganha um salário mínimo, ela já está vivendo um milagre. Mas muitas vezes a pessoa não consegue ver. Então é milagre em cima de milagre, e a gente tem que começar a agradecer. Agradecer que a gente come, a gente bebe, a gente dorme, e quase todas as casas têm um telão enorme, tem um ar-condicionado, tem tudo. E a gente muitas vezes quer ver Jesus aonde? Aonde que a gente quer ver Jesus? Poucas as casas não têm um ar-condicionado. E agora que vem a Copa do Mundo, você vai ver casas quase caindo, mas com telões enormes.
telão de 10, 15 mil, compram 40 vezes para ver o Brasil jogar e perder. Ou fazer que nem o meu Coxa hoje perdeu, ou fazer que nem o Grêmio perdeu. Perdeu não? Ou fazer que nem o Vasco que ganhou de virada. Ganhou 2 gols. Mas não vê os milagres de Deus. Corre atrás de tantas coisas, mas não vê o milagre de Deus. Não consegue perceber Jesus. Não consegue ver o que Jesus está fazendo. E aí Jesus vai dizer verdadeiramente, naquela ocasião, Jesus vai dizer, olha, há menos rigor do que para Sodoma e Gomorra. Que lá veio fogo, veio enxofre para destruir por causa do pecado. E ele diz, e aquele que não reconhece que já foi feito um milagre, saiu da presença do Senhor e não se arrepende, ele diz, o rigor vai ser bem maior. Lembre-se dos milagres que Jesus já fez na tua vida. Olhe para trás e veja que você já viveu tempos bem piores e já venceu. Por que você não vai vencer esse probleminha que está passando hoje? Muitas vezes nós esquecemos de olhar para trás. Hoje eu estava, não sei se hoje ou ontem que eu falei para a Elaine, quem diria, está indo hoje na madrugada para o Panamá. Quem andava na rabeta de caminhão. Se pendurava em caminhão, caía, ralava as pernas. Hoje, ela falou, hoje eu preciso de dólar, não de reais. Eu digo, mas você vai parar aqui no aeroporto querer tomar um café. Ela disse, então me dê reais para o café, está vendo? Ela está falando só em dólar, agora que vai para o Panamá. Mas não é isso o caso. O caso é, olha onde Deus está levando. Alguém que veio lá dos rincão, lá do sul. Pensava nem conhecer Amazonas, Brasília. Deus já levou em tanto lugar. E se empinar, levantar o queixo para falar alguma coisa, eu mesmo vou dizer, desce do pedestal. Lembra do tempo que você andava de carroça, de charrete, e achava que estava bom? Lembre de tudo que Jesus já fez. Lembre. E olhe o que está passando hoje, olhe para trás e diga, nós já passamos coisas piores. O que pode fazer você não vencer o que está passando hoje? Olha para trás. Dá uma olhada no retrovisor e diga, meu Deus, nós já vencemos problemas maiores do que esse. Por que a gente vai perder a guerra agora? Tem muita gente jogando a toalha branca já, dizendo chega. Porque não olha para trás. Porque não olha de onde saiu. Olha onde estás. Não se desespere. Hoje há uma porta aberta que chama-se Jesus. Estamos juntos? E ele diz, então, os cegos, aleijados andam, leprosos, purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Jesus começa a dizer, o que vocês foram ver no deserto? Jesus é um cara que faz pergunta, ele não é um cara de resposta não. O que vocês foram buscar no deserto? O que vocês foram ver nos desertos? E começa a perguntar, e começa a fazer pergunta. O que vocês foram ver? Um caniço agitado pelo vento? Ou que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ele diz, quem usa roupas finas, roupas boas, está nos palácios, não está no deserto. Começa a dizer, o que vocês foram ver? Ora, os que vestem roupas finas são nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Aí ele diz, sim, eu digo a vocês, e mais que profeta,
Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o caminho diante de ti. Olhe para mim, por favor. Eu, você, nós estamos preparando caminhos. Preste atenção. Nós estamos preparando caminhos. Vem gente atrás de nós. Ai, se eu e você desistir, não sabemos quanto atrás de nós vão desistir. Lembre-se disso, nós estamos preparando. E João estava preparando um caminho para o Salvador. E nós estamos preparando o caminho, apresentando o Salvador. Nós estamos apresentando Jesus. Esse dia eu comecei a pensar sobre a vida de pastor e a vida diferenciada. Vida secular. Eu falei a vida de pastor só se tiver chamado. Não entre nesse barco. Agora, se você tem chamado, não pule do barco. Muitos demoram para decidir, porque já têm o chamado. E outros querem ser chamados de pastor. A quem me preocupa muito. Tem gente que pensa que é pastor, porque talvez fez uma faculdade de teologia. Talvez fez um curso de teologia. Mas não é pastor e nunca vai ser. Ele pode ser um teólogo, pode ser um estudioso, mas pastor, ele tem um selo. Teve uma irmã esse dia que disse: pastor, eu preciso um horário com o senhor. Qual horário que o senhor está disponível? Digo, o horário que você quiser. Ela disse: mas pastor, diga, eu sou pastor. Pastor não tem horário para atender. Pastor, ele tem 24 horas no dia. Só. Eu entrei uma vez 2 horas da manhã dentro do hospital, na UTI, a fase final é UTI, né? Fui lá dentro. Aí eu cheguei, a enfermeira disse: ali o senhor não pode entrar. Aí eu olhei para ela e disse: eu sou pastor e eu tenho que dar um recado para aquele ali. Ó. Ela olhou para mim, daí me deu aquela roupa tudinho e disse: vai lá, mas vai rápido. Eu fui rápido. Só peguei na mão da pessoa, não podia falar, não podia ver nem nada. Falei: senhor, eu quero um sinal aqui na mão, se ele ouviu. Eu dei o recado ali para ele. Digo: se converta. Volte para Jesus. Digo: e se você me ouviu, faz um sinal na mão. Mas não deu, acho que não deu 2 minutos lá dentro. Eu saí, a enfermeira, digo, tudo que eu vim fazer eu já fiz. No outro dia cedo, morreu. Se Deus te chamou, se Deus quer mandar um recado através de você, é através de você. Acorde. O tempo está findando. E João manda perguntar: vão lá e pergunte se esse é Cristo. Não se engane. Todo cristão tem sinais. Todo homem, toda mulher de Deus tem marcas. Não são forjados de qualquer maneira. Tem marcas, tem sinais que seguem ele. E é fácil de identificar. Não se iluda mais. Não espere mais. Se arrependa, que nem o Senhor diz aqui, para eles que viram tantos milagres, mas eles se afastaram. E o Senhor estava dizendo e dando recado para eles, e dizendo para eles que o terror, a cobrança,
vai ser maior para quem recebeu de Cristo, recebeu o Senhor, recebeu os milagres e não quer se arrepender. E ele continua dizendo, este é aquele, no 10, este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Não tem ninguém maior do que ele. Mas olha o segmento. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Que coisa louca. Ele vem, ele é o maior, não tem. E quando eu vejo que tem um monte de apóstolos, mas ele diz, esse foi o último. E não tem ninguém maior do que ele, que ele veio para anunciar o Salvador. Ele foi escolhido para isso. Mas ele diz, no reino do céu, ele é o menor. Então não se ache nunca maior. Sempre se coloque menor. Que João é o maior. Mas o Senhor diz, o servo sempre é menor. Entenda o que o Senhor está fazendo nessa noite conosco neste lugar. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado... Ali está, o reino dos céus é submetido à violência, aqui é tomado por força. Nada é fácil, é tudo com luta, é tudo com guerra, é tudo com dificuldade. As coisas de Deus não são fáceis. Não pense que vem pronto. Não pense que vem tudo num pacotinho já. Ele diz, não, o reino dos céus é por violência. Você tem que ir contra a carne, contra a tua vontade, contra os teus desejos. Você tem que lutar contra você, porque o reino dos céus é tomado por força. Quantos de nós não gostaríamos de estar aqui nessa noite? E olha quanta gente não veio, quantas cadeiras vazias hoje. O que houve? Não sei o que houve. Sei que é uma luta a gente vir para a igreja. É uma luta você vir, muitas vezes você diz, estou cansado, já fui essa semana. Mas você tem que brigar com essa carne. Você tem que brigar com você mesmo. Dizer, espera aí, eu preciso me alimentar, eu preciso receber, eu preciso me renovar, eu preciso ser renovado pelo Espírito Santo. Então nós precisamos ser homens e mulheres valentes nesse sentido. Porque é tomado por força, a Bíblia diz, tomada a força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? E faz uma pergunta. São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritando uma com as outras? Como que eu posso, ele diz, comparar essa geração? Como crianças? Como que a gente pode olhar para nós e dizer o que nós já somos? Nós tocamos flauta, mas vocês não dançam? Cantamos lamento, mas vocês não se entristecem? Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o cara que não bebia, que jejuava, que fazia tudo certinho, mas esse tinha demônios. Esse era endemoniado. Então o povo sempre tem algo para dizer. Veio o filho do homem comendo e bebendo e dizendo, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Qual a obra? Quais as obras? Quais os frutos que nos acompanham? O que as pessoas podem dizer de mim, de você? O que as pessoas lá no trabalho falam quando tudo era para você explodir e você consegue segurar? Você consegue se manter. Só você sabe como que está por dentro, mas você consegue ter o equilíbrio, o domínio próprio e dizer o que Cristo faria nessa situação. Mas dá vontade de explodir, dá vontade de xingar, dá vontade de fazer,
Mas é nessa hora que vai aparecer se somos ou não somos cristãos. É nessa hora que as pessoas vão olhar e dizer, tem marcas, tem sinais. E alguns vão dizer, sabe por que ele aguentou? Porque ele é crente. Sabe por que ele não explodiu? Porque ele é crente. Sabe por que ele não xingou? Porque ele é crente. São sinais, são marcas que nos seguem. E Jesus manda dizer, vão lá e falem para João. Vão lá e falem o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. Vão lá e falem. Ele não está dizendo, digam para João que sou eu sim. Ele diz, os sinais que vocês vê e o que vocês ouvem, só eu faço. Quais as marcas que nós temos que ninguém faz? É só nós. Estava nessa semana num discipulado, tinha gente nova lá, aí nós conversando sobre o que crente pode, o que não pode, isso, aquilo. Falei, crente pode tudo. Daí uma irmã olhou para mim assustada, eu falei, minha irmã, crente pode beber, crente pode fumar, crente pode separar, crente pode isso. Ela disse, mas pastor, eu aprendi que não pode. Eu digo, te ensinaram errado. Poder pode, mas nem tudo me convém. Nem tudo vai me levar para o céu. Então eu posso, mas eu não faço, eu não devo, não é porque eu não posso. Eu não faço porque eu tenho consciência, eu tenho sabedoria de dizer, isso aqui não é segundo a palavra de Deus, isso aqui não é o que a Bíblia ensina. Então poder eu posso, mas eu não devo. Deu para entender? Não confunda as coisas, nós podemos, mas não devemos. O Senhor diz que a nossa vida agora não é nossa, é dele. E nós temos que olhar para ele. Quando Cristo vem e morre na cruz, ele morre por alguém chamado noiva. A igreja. Ele morreu pela noiva, pela igreja, porque um dia ele quer casar com a gente. Nós somos a noiva. E esse dia uma irmã da igreja, nós conversando, falando de marido, dessas coisas, ela disse, meu marido é Jesus. Pronto. Ficou viúva, nunca mais casou, marido é Jesus. Está corretíssimo. E Jesus morreu pela sua noiva. E para encerrar, versículo 20, ele diz, ai das cidades que não se arrependem. E eu vou trocar essas cidades, porque é um título. Então o título é colocado pelo homem. Ai dos cristãos que não se arrependem. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres. Porque não se arrependem. E está dizendo de pessoas que já receberam as coisas dele. Já receberam os milagres. Ele começa agora a denunciar e dizer, olha, sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Já receberam o milagre e me esqueceram. Eles têm que voltar e se arrepender. Olha o que ele começa a dizer no 21. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e para Sidom do que para vocês. Você, Cafarnaum, será elevado até o céu. Pergunta, não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Muitas vezes nós queremos julgar muita gente. Nós somos julgadores.
Nós somos pessoas que julgamos demais. Queremos julgar as pessoas de fora. Queremos julgar pessoas que não conhecem a palavra. Mas a palavra é para nós, não é para quem não conhece. As promessas que estão aqui são para nós. Leia a Bíblia e tome posse das promessas de Deus. Ele quer um povo abençoado. Mas Ele quer um povo que reconheça quem Ele é. Muitas vezes a gente nem se lembra de curas, de portas abertas, de empregos, de empresas, de bênçãos que veio do nada. A gente esquece com facilidade e a gente julga. Mas o Senhor nessa noite fala para mim, para você, que o rigor é maior para nós que conhecemos. Que a gente comece a olhar para a palavra e se arrepender. E olhar para a palavra e tomar posse do que já tem aqui. Muitas bênçãos estão travadas, porque a gente nunca aprendeu a agradecer. A gente acha muitas vezes que somos merecedores. E não somos nem um pouco merecedores. Deus nos abençoa, porque Ele é um abençoador. Mas que a gente aprenda a agradecer pelas pequenas, pelas grandes, por coisas que muitas vezes são insignificantes. Mas muitas vezes, se você não tiver faltando R$1 para entrar num ônibus e pegar uma passagem, você não passa a catraca. E aí alguém te dá R$1. Já foi um milagre. A gente muitas vezes não vê como milagre. Não vê. Eu essa semana, no trânsito, geralmente são pedintes, né? Que vêm todo tempo. E eu essa semana foi engraçado comigo. Eu pedi para o pedinte vir. Ele nem estava pedindo, eu falei, vem cá. E aí eu dei uma oferta para ele. A Elaine olhou para mim e disse, o que houve? O que houve eu não sei, eu senti, eu chamei e dei. O porquê? Eu sou meio, no sinal, para você dar um troco ali, eu sou meio cabreiro, sempre digo, não acredito muito. Mas quando você é tocado, não perca a oportunidade de ser abençoado. Não perca a oportunidade de ser abençoado. Da mesma maneira que você dá, você recebe. Só para você ter ideia, eu recebi 100 vezes mais. Eu acho que é 100. Eu dei 5. 100 vezes mais dá quanto? É 500, né? Eu recebi 500. De nada. Teve um irmão que disse, pastor, eu estou sabendo que o senhor precisa de uma consulta médica. Eu digo, é verdade. Ele disse, qual é? Me manda os exames. Mandei tudinho, ele pegou um particular, que só a consulta é R$500. Ele disse, pastor, está o dia, está a hora, e se o senhor quiser, eu lhe acompanho ainda, e a consulta está paga. R$500. Mas eu plantei 5. 5. Eu fui tocado, chamei o rapaz, digo, tomara que não abra o sinal que eu tenho que dar esses 5 aqui. Dei R$5. Pronto. Meu irmão, minha irmã, nessa noite. Quem lembra o antepenúltimo louvor? Aquelas 2 frases. Lembra? Hã? Não é cantar de novo, queria lembrar a frase. É aquele que a Nina cantou, depois você cantou. Ele diz ali, não lembro agora, se vier na mente eu lembro. Me ensina a confiar de novo. Está aqui, ó.
Me ensina a confiar de novo. Me ensina a descansar de novo. Confie. Mas tenha uma coisa, sensibilidade. A Elaine perguntou, o que houve? Eu digo, não sei, eu senti, eu dei R$5. E eu não sou de dar dinheiro na rua, não, aliás, eu não sou de dar dinheiro nunca. Mas tocado. Nem eu esperava resultado. E aí eu vi a mão de Deus, digo, olha o que Deus fez. Aí ele diz que Isaac plantou em terra seca. E no mesmo ano ele colheu, quanto? 100 por 1. 100. Eu plantei em terra seca. Terra de um pedinte. Talvez nunca mais eu veja ele na vida. Mas quando eu vi, eu plantei. Esperava a colheita? Não. Quando você faz, Deus faz. Volta a letra do louvor lá, deixa lá, por favor, que eu vou encerrar com essa letra. Não vou encerrar cantando ela não, não se preocupe com isso. Eu cantando não. Quem precisa da primeira frase aí? Tem alguém que precisa? Me ensina a confiar de novo? Tem vezes que a gente precisa confiar. E quem precisa descansar de novo? Você já descansou algumas vezes no braço do Pai? Já descansou no Senhor? Mas esse descanso é quando a gente está tudo enrolado. Está devendo, está enrolado, está cheio de problema. Aí você diz, eu não consigo nem descansar. Daí você descansa nos braços do Pai. Descansa ali. Dorme. Descansa. Espera. Porque vai chegar a tua bênção. Eu quero que a gente cante esse louvor. E aí eu quero orar em cima dessas duas frases. Para quem precisa agradecer o Senhor e dizer a Ele, me ensine a confiar de novo.